Novela Laços de Família, capítulo 135, sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar o vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela. Qual o personagem favorito de vocês e os que vocês mais detestam? E claro, comenta também de onde você assiste a novela. Vamos lá? Emma fala que não está certo o Capitu agir assim. Uma hora quer ficar, outra hora quer ir embora. E diz que isso não é comportamento de moça direita. Mas Capitu diz que nunca foi uma moça direita. Mas Emma fala que se ela está só com um homem, ela é sim uma moça direita. E pergunta onde Orlando está e onde Simone está. Capitu diz que Orlando foi viajar e que Simone não mora ali e manda Emma esquecer isso. Mas Emma pergunta se ele já passou o apartamento pro nome dela e diz que se preocupa com ela e que se preocupa com o que ela vai ganhar dessa história toda, porque se ela ganha, o filho dela também ganha. Mas Capitu diz que eles nem falaram mais sobre o apartamento. Nesse momento, Simone entra de calcinha e camiseta e Emma fica horrorizada e diz que entendeu tudo agora. O Orlando deve estar com as duas e com mais prostitutas que deve ter lá dentro. E continua dizendo que Capitu não mudou nada e que pensou que ela estava vivendo como casada, mas que agora as duas devem fazer programas dentro de casa e por isso que ela não quer Bruninha ali. Simone diz que não vai aceitar sermão agora de manhã e que não está mais na casa da dona Emma não. Mas Capitu manda Simone entrar e Emma diz que Capitu continua sendo uma prostituta, né? E sai. Capitu pede para Emma não sair assim, que ela pode explicar tudo, mas Emma bate a porta na cara dela. Simone diz que Capitu não pode deixar Emma se meter na vida delas assim e tem que assumir a casa dela e o homem dela, ou deixar outra fazer isso. Capitu pergunta: outra quem? Ela? E diz que pediu para ela não aparecer ali, porque sabe que a mãe dela não a queria ali. Simone diz que não tem sorte como ela e que só veio pegar um copo d'água e esqueceu que Emma estava ali. E entra. Capitu fica pensativa e em seguida entra e liga para a casa de Emma, mas ninguém atende. A cena vai para Emma andando, passando mal na rua. E ela vai até a livraria e fala com Cissa, que é a esposa de Pascoal. Cissa fala que Pascoal está no escritório e pergunta se ela está bem, mas Emma diz que tem pressão alta e passou por um estresse. Cissa manda a funcionária subir e chamar o Pascoal e diz que vai levar Emma para o café para ela se acalmar. No escritório, Miguel e Pascoal falam sobre o livro de Paulo e a funcionária chega e diz que a esposa de Pascoal está lá embaixo e não está passando muito bem. Pascoal desce correndo para ver a Emma. Ele pergunta o que aconteceu e Miguel chega e diz que ali é muito abafado, é melhor eles subirem. Mas Emma fala que quer ir para casa e precisa se deitar. Pascoal diz que ela já está melhorando e ajuda a Emma a se levantar. No escritório de Miguel, ele diz que Emma fica assim por causa da pressão. E Miguel fala para ele levá-la ao médico, porque mudança súbita de pressão é muito perigoso. O telefone toca e Ana atende e diz que está com problema e que liga para ele depois. A cena vai para Alex desligando e Cíntia diz que vai tirar dinheiro da poupança dela para pagar as contas e depois repõe. Em seguida, diz que precisa ir. A funcionária diz que Romeu ligou para chamar Cíntia para comemorar e Cíntia diz que já falou com ele, que a escritura da casa dele está pronta e sai. Então, Alex e a funcionária conversam sobre ele ter desistido de Cíntia, mas Alex diz que agora está em outra e está muito feliz.
Na outra cena, Iris reclama que agora perdeu o Pedro de vez, porque ele descobriu que é pai da Camila e Helena está grávida, mas fala que o amor dela não vai morrer e que um dia ela vai ficar pelada para ele e tem certeza que quando ele tocá-la não vai querer desgrudar nunca, ou então vai querer matá-la. Socorro fala que ela está falando por falar, mas Iris manda ele esperar para ver. A cena vai para Pedro pensativo e em seguida a cena mostra Helena pensativa. Na outra cena, Capitu chega e Clarice diz que Emma ainda não chegou, mas que Bruninho está na casa de Helena. Capitu toca a campainha e Zilda pede para ela entrar. Então, Capitu conta que está preocupada com Emma, porque discutiu com ela. Zilda fala que ali também não tá fácil e que discutiu com Clara de manhã, porque Clara disse que sabe por que Helena defende tanto Capitu e que Helena se comportou como uma prostituta. Mas Capitu pergunta por quê. Isilda começa a contar e diz que Helena disse que acabaram os segredos. Na outra cena, Pascoal diz que sabe que aconteceu alguma coisa e Emma não quer dizer. Mas Emma fala que só quer ir para casa. A funcionária chega com o livro que Raquel comprou e Raquel dá o dinheiro para pagar, mas Miguel diz que é presente. Raquel faz questão de pagar e diz que, para presente, ela quer que Helena a chame para ser madrinha desse bebê. Então Miguel dá um livro para Raquel e diz que vai ajudá-la a conhecer melhores os escritores. Raquel sai e Miguel fica pensativo olhando a foto dele com Helena. Na cena seguinte, Zilda e Capitu falam de como essa história de Helena é linda. Na outra cena, Pascoal chega com Emma e Maurinho fica abicorando eles. Depois fala com Bira que a sogrinha está bichada. O motorista de Capitu acena para eles e Maurinho diz que se ferrou, mas depois volta e sai. O motorista vai até Bira e diz que está de olho nesse safado e que o patrão dele mandou ele pegar ele assim que ele botar o olho nele. Na cena seguinte, Danilo entra com medo no hospital e Edu encontra ele e diz que é uma surpresa ele estar ali. Danilo fala que é por amor a Camila. No quarto, Edu fala que tem uma surpresa para Camila. Quando Camila vê, é Danilo e ela fica muito feliz. A cena volta para Miguel pensativo e Ana entra e pergunta se o que Raquel contou é verdade. Miguel diz que não sabe, mas tudo que uma criança conta tem muita importância. Na cena seguinte, Clarice diz que Capitu chegou preocupada com ela e está na casa de Helena e sai. Pascoal pergunta se ela está melhor e Emma diz que acha que vai morrer e que foi na casa de Capitu e continua dizendo que ela está perdida e não tem mais salvação. E chora muito. A cena vai para Fred chegando em casa. Ele e Capitu se olham e se abraçam muito forte. Em seguida, Fred beija Capitu e Capitu pede para ele a salvar e beija Fred novamente. Então Capitu diz que está perdida e que sente que está perdendo todo mundo, até o filho, e que vai perdê-lo também, mas fala que se pudesse voltar atrás tudo seria diferente e eles ficariam juntos para sempre. Fred diz que eles nunca vão se perder e que vão ficar juntos para sempre e beija Capitu. Nesse momento, Zilda chega e chama Fred e Capitu, pede desculpas por interromper e diz que Clara está lá embaixo e que o carro dela quebrou e que se Fred não descer, ela vai subir. Capitu tenta sair, mas Fred segura no braço dela e Capitu diz que depois eles conversam e que não quer arrumar confusão com Clara e se solta de Fred. Nesse momento, cai uma pulseira dela no chão. Capitu não nota e sai. Clarice avisa que a mãe de Capitu já chegou. Fred vai atrás de Capitu e pede para ela ficar, mas Capitu diz que mais tarde eles se encontram e conversam melhor, e entra. Nesse momento, Clara chega reclamando que estava todo mundo buzinando para ela e ele ali parado. A cena vai para Capitu tentando explicar para Pascoal que falou para Emma não sair assim, mas Pascoal diz que o problema
É o que ela, Emma, viu na casa dela, e que se Orlando mantém as duas no apartamento dele, deve estar dormindo com as duas. Depois fala que Capitu não vai levar vantagem nenhuma nisso, e pergunta como ela foi capaz de descer tão baixo. Capitu fala que não é nada disso e que Simone só está lá porque a dona da casa que ela estava está com AIDS, mas que Simone não vai morar lá para sempre, e diz que entrou para explicar isso, e nesse momento Capitu tenta abraçar o pai, mas ele foge do abraço. Na outra cena, Fred manda Clara deixá-lo em paz, e Clara pergunta se não tem mais marido nem para ajudar com o carro. Fred diz que não tem mais marido para nada e que a relação deles está acabada há muito tempo, e diz que avisou para ela não ir morar ali, para não criar falsas esperanças. E sai. Clara vai atrás de Fred e diz que não foi morar ali para ir atrás dele não, mas atrás do casamento deles, que ela sabe que não acabou ainda, e continua dizendo que não queria que ele ficasse a 2 minutos da Capitu e acabasse se deixando levar por uma prostituta. Fred defende o Capitu e diz que Clara não tem moral para falar nem dela e nem de ninguém. Clara diz que é claro que Fred tem que defendê-la, porque a mãe dele dormiu com o Pedro sem amor, foi como uma prostituta. Fred dá um tapa na cara de Clara e diz para ela nunca mais falar da mãe dele, nem de Capitu, e sai. Nina chega correndo da sala e acha as pulseiras de Capitu. Zilda disfarça e diz que alguém deve ter deixado cair, mas Clara pega a pulseira e diz que é da Capitu e que sabia que ela estava ali, e continua dizendo que é por isso que esse pivete está ali e que não quer a filha dela se misturando. Mas Zilda diz que Capitu nem mora mais no prédio e nem vem mais aqui, e Clara fala que vai ver isso agora, e sai. A campainha de Capitu toca e ela atende. Clara olha para as pulseiras de Capitu e diz que sabia. Capitu pergunta o que ela quer, e Clara diz que ela esqueceu a pulseira dela lá. Em seguida joga a pulseira em Capitu e a chama de vagabunda, e sai. Capitu fica pensativa. Na cena seguinte, Danilo diz que está muito infeliz e que não quer se aproveitar da doença de Camila, mas que Alma gosta muito dela e que se ela fizer um pedido para Alma, vai ter um grande peso. Edu pergunta se Danilo quer chantagear Alma com a doença de Camila. Danilo diz que não, claro que não, mas Camila diz que entendeu. Danilo só quer um favor e diz que vai falar com Alma assim que tiver uma oportunidade. Nesse momento, Teresa entra e diz que precisa dar banho em Camila e pede para eles saírem. Na sala de espera, Danilo diz que ficou sabendo do que Helena fez e diz que achou uma loucura, mas que tudo é válido para salvar Camila. Nesse momento, a mãe e o namorado de Marcela entram e pergunta como Camila está. Edu diz que está bem e pergunta de Marcela. Eles dizem que ela não está bem e tem dias que nem quer vê-los, mas que o pai dela vai chegar e isso deve fazer ela melhorar um pouco. A enfermeira chega e diz que Marcela está a chamando por eles. Eles saem e Danilo fica triste e diz que está envergonhado em pensar nos problemas dele com Camila sim. Nesse momento, a Alma chega dizendo que queria falar com Edu. Ela vê Danilo e paralisa. Depois diz que vai ver Camila e depois fala com Edu. E sai. Danilo fica triste e diz que ela nem olhou para a cara dele, mas está linda e deu uma saudade enorme dela. Edu diz que eles vão ver o que podem fazer por ele. No quarto, a Alma diz que deveriam proibir o Danilo de entrar no hospital porque ele pode atacar as enfermeiras. Mas Camila fala que ele foi visitá-la pela primeira vez. E Alma fala que Danilo morre de medo de hospital e conta rindo uma vez que ele foi fazer um exame de próstata e ela teve que entrar na sala com ele para segurar a mão dele. Edu chega e diz que Danilo já foi. A Alma diz que tanto faz e muda de assunto. Fala com Camila, que veio dizer que sabe de tudo, de Pedro, da gravidez, que está muito esperançosa e Camila vai se livrar dessa doença de uma vez por todas.
Na cena seguinte, Helena diz que Zilda perguntou se ela quer menino ou menina e que só nesse momento ela se deu conta de que ela vai colocar uma nova pessoa no mundo e que ele também vai ter direitos e tem que ser amado do mesmo jeito que ela ama Camila e Fred. E diz que precisa pensar se quer menino ou menina e qual nome colocar. Na cena seguinte, Capitu chega em casa e Simone diz que pensou que ela tinha fugido, mas Capitu fala que ela ficou cuidando da mãe. Então Simone conta que Orlando ligou e disse que volta amanhã. Capitu diz que quer que o Orlando morra. Em seguida, olha para a empregada e diz que ela pode correr para falar isso para ele, porque ela está pouco se lixando. Depois diz para Simone que vai voltar para casa da mãe e que já está de saco cheio dessa pressão de todos os lados e amanhã volta para conversar com Orlando para ver como eles ficam. Simone diz que tem um programa para fazer e entra para se arrumar. O celular de Capitu toca e ela atende. Nesse momento, a empregada escuta a conversa ao fundo. Então Capitu fala com Fred que teve muitos problemas hoje e que ela vai para a casa dos pais, mas que não quer encontrá-lo lá e que eles podem se ver em outro lugar. Diz que o adora e desliga. A cena vai para Fred desligando o telefone. Em seguida, ele vai para a sala e Helena chega reclamando que queria estar com 9 meses logo. Mas Fred diz que o tempo vai passar rápido e Camila vai conseguir esperar. A cena vai para Clara com cara de bunda pensativa. Na outra cena, Iris pergunta o que Alex acha. E Alex diz que ele nem melhorou e nem piorou, e que isso quer dizer que o medicamento não fez efeito, mas que o corpo dele está resistindo. E Iris diz que não sabe se isso é bom ou ruim, e que ele nem olha mais como fazia antes. Na cena seguinte, Cíntia pergunta se Pedro já decidiu se quer menino ou menina. Pedro diz que não sabe, mas Cíntia fala que ele já tem uma menina, então poderia vir um menino para cavalgar com ele e arrasar os corações. E Pedro fala que só quer que ele seja mais feliz do que o pai. Mas Cíntia fala que é só batalhar para ser feliz e que ele poderia fazer isso também. Na outra cena, Ana diz que vai aproveitar essa brecha no trabalho para pedir uma coisa para Miguel e diz que precisa de uns dias de folga. Pior, precisa pensar na vida e diz que o Alex a chamou para morarem junto, mas ela ainda não sabe o que fazer e pergunta o que Miguel acha. Miguel diz que é para ela ir em frente, porque muitas das vezes a prudência e o excesso de zelo impede a felicidade. E a felicidade não se pode deixar para depois. Na outra cena, Socorro chega e diz que é aniversário de Severino e chama Iris para o churrasco que eles vão fazer. Mas Iris não dá nem ideia e nesse momento Pedro entra com Cíntia e mostra umas fotos para ela de uma casa que comprou, que tem até espaço para os animais e ele já colocou uns 20 cavalos lá. Cíntia conta que Romeu também comprou um terreno e vai fazer uma pousada. Depois elogia o lugar que Pedro comprou e eles saem olhando as fotos. E Iris reclama que Pedro nunca falou dessa fazenda que ele comprou, nem mostrou as fotos para ela. Depois joga o cartão do banco de doação na mesa. Na cena seguinte, Capitu diz que a vovó tá dodói e pede para ele dizer para ela ficar boa, porque tudo vai se ajeitar. Em seguida diz para Emma que ela quer voltar a ser feliz de novo, como quando era criança, ia pro parque, brincar, tomar sorvete, mas Emma diz que esse tempo já passou. Na sala a campainha toca e Pascoal atende. É Orlando com flores. Pascoal tenta fechar a porta na cara dele, mas Orlando coloca o pé e não deixa ele fechar a porta. E assim termina o capítulo 135 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu vou pedir, por favor, para vocês que se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam. E claro, comenta também de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.